Gustavo Colombo e Matheus Peçanha. Obrigada, boa noite para vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigada por virem aqui e a gente poder conversar um pouco, trocar uma ideia sobre essa questão do PL dos streamings, entre outros assuntos também. Boa noite, Thalita. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Boa noite, Thalita. Prazer. Boa noite, pessoal. Bom, eu estava falando um pouco aqui, falando bem superficialmente, na semana passada eu até comentei, porque houve repercussão a respeito deste projeto de lei, né, que é o 8889 de 2017, chamado, né, conhecido como PL dos streamings. Então, falei muito rapidamente, porque ele, no último dia 4 de novembro, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, aí teve a votação no dia seguinte dos destaques desse projeto de lei. O relator desse projeto de lei é o deputado federal doutor Luizinho, do PP aqui do Rio de Janeiro, que inclusive eu já vi parte das manifestações, né, que eu fui acompanhando dos produtores e dos trabalhadores do audiovisual brasileiro, dizendo que ele é uma pessoa completamente desconectada com, enfim, com essa realidade. Então, que não faz absolutamente nenhum sentido ele ser o relator desse projeto de lei. E aí tem algumas variáveis, e aí eu só vou trazer alguma coisa aqui para poder passar para vocês, né? Diz o seguinte, segundo esse projeto de lei, prevê uma cobrança progressiva de 0,1% a 4% da receita bruta anual das plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, a Disney Plus, como isenção para empresas de pequeno porte. E também aqui, estou pegando aqui informações que eu vi de uma reportagem, tá? Que visa aí, tem um objetivo de garantir equilíbrio de mercado, fortalecer a soberania cultural brasileira, estimular a produção de filmes e séries independentes, segundo o relator, e permite também, segundo o texto desse projeto de lei, que 60% do valor devido possa ser deduzido caso essas empresas apliquem recurso aí na indústria audiovisual brasileira. Essas empresas, essas grandes, né, dos streamings aí, como foi as que eu destaquei. E também, segundo o projeto, ele exclui cobrança exclui da cobrança os serviços audiovisuais sem fins lucrativos, religiosos, jornalísticos, esportivos, educacionais ou públicos, além de conteúdos de jogos eletrônicos e transmissões incidentais integradas a outras atividades. Bom, falei muito rapidamente aqui, estou reproduzindo uma das reportagens que eu fui acompanhando, mas eu gostaria de ouvi-los, assim, a partir do que vocês têm acompanhado, né, essa discussão por conta deste projeto de lei. O que é este projeto de lei especificamente e essa reação de imediato, né, após a aprovação desse texto, e depois teve a votação dos destaques do projeto de lei, essa reação dos trabalhadores do audiovisual e que tem tratado aí como se essas grandes plataformas, né, as grandes plataformas de streaming, elas têm dado o tom do direcionamento desse projeto de lei e fazendo com que o audiovisual brasileiro ele fique, os interesses, pelo menos, né, reais do audiovisual brasileiro, eles fiquem de maneira secundária, né? Pelo menos uma primeira avaliação. Mas aí passo a palavra para vocês poderem trazer um pouco mais do que vocês estão entendendo, interpretando a partir desse projeto de lei, porque, como eu disse aqui, né? De um lado a gente teve essa reação do audiovisual, mas por outro lado a gente teve uma reação também por parte da extrema-direita, dizendo que trata-se do projeto de lei da Globo, que é a Lei Rouanet do audiovisual, a Lei Rouanet dos streamings. Então, se vocês puderem explicar para nós, a partir do que vocês estão observando aí, estão olhando para esse projeto de lei. Bom, boa noite, Thalita. Eu posso começar, talvez, falando sobre esse assunto aí do PL do streaming, que para a gente que trabalha com audiovisual é realmente uma coisa que movimenta muita energia, tem movimentado muita energia, porque ele já está há um bom tempo, né, em discussão, tá? Pelo menos desde 2017, sendo discutido aqui no Brasil. E aí, enfim, vou tentar assim, dar um panorama. Bom, você falou 2 pessoas da Tijuca Filmes, não tem problema algum, porque também eu e o Gustavo, a gente trabalha sempre em conjunto, então
Tá tudo certo. Eu falo aqui do Rio também, sou produtor da Estúdio Giz, que é uma produtora de cinema aqui do Rio. A gente trabalha majoritariamente com filmes autorais, mas eu também faço parte da diretoria colegiada de uma associação, que é a API, que é uma associação que está presente no Brasil, quase no Brasil inteiro, em 25 estados, e temos mais de 300 empresas produtoras associadas, então a gente também, por lá, tenta fazer um acompanhamento desse projeto. Bom, o que é, basicamente, esse projeto de regulação do streaming? No Brasil, o marco legal, né, que criou o que a gente entende como política audiovisual brasileira, que foi a criação da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela estabeleceu também a criação de um tributo, né, que não é um imposto, é um tributo, que chama Condecine, que é uma CID, que é um tributo que é criado para você poder ajudar a desenvolver economicamente uma determinada área, né, enfim, daquela economia. Então, você tem a CID do setor audiovisual, que se chama Condecine, e o setor inteiro paga esse tributo. Ele é um tributo a mais pago pelo setor, além de todos os outros tributos que a gente paga. Todo profissional, toda empresa, enfim, todo mundo que faz parte da cadeia audiovisual paga essa CID, né? Assim como existem CIDs em outras áreas da economia, enfim, sei lá, na gasolina, né? A gente tem a CID do audiovisual, que é a Condecine. Então, eu, como produtor, pago Condecine, por exemplo, no momento que eu vou lançar o meu filme no cinema, ou quando eu vendo meu filme para ser exibido na TV, né? Empresas de telecomunicação pagam Condecine também, para poder venderem planos, né? A publicidade paga Condecine, enfim, toda a cadeia audiovisual paga Condecine. Então, o setor audiovisual no Brasil é um setor regulado, né? Você tem regras, você tem leis, e que todo mundo deve obedecer. O streaming, por ser uma nova tecnologia e um novo mercado, ele estava fora disso, né? Porque, enfim, ele basicamente não pagava Condecine porque faltava uma regulação que fizesse ele ser, de forma legal, parte desse ecossistema audiovisual onde todo mundo paga esse tributo. Esse tributo é uma coisa que é importante. Por que ele existe? Ele existe para poder ser reinvestido dentro da economia, né? A gente que é trabalhador da cultura, a gente sabe que a gente sempre sofre constantes ataques, né, por uma questão de negociação em relação ao investimento, né? Então, a gente está sempre tendo que escolher, investe na cultura, ou investe na saúde, ou investe na educação. Então, numa área como a audiovisual, que ela também além de cultural, ela é industrial, foi criada essa CID exatamente para que a gente não precisasse concorrer o tempo inteiro com esses outros recursos da União. Então, a gente tem um tributo que ele é criado para poder desenvolver o próprio setor. Por isso que o próprio setor paga para o próprio setor poder ser desenvolvido, né? E aí eu estou falando do setor audiovisual. Então, como que essa CID volta? Ela volta basicamente como um fundo de investimento para poder investir em obras brasileiras. Então, séries, filmes, longas, enfim, várias outras possibilidades de série. Então, o streaming estava fora dessa contribuição. Mas ele estava fora dessa contribuição por conta de uma ausência de um marco legal, não porque ele não soubesse que no Brasil existe essa CID, porque essa CID existe desde 2001. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que isso não é um imposto, né? O imposto ele vai para uma arrecadação completa para o governo, né, para o Estado brasileiro, e a CID, na verdade, ela é aplicada dentro do setor e volta para o próprio setor. Ele é um tributo, existe uma diferença aí bastante grande nisso. E quando essas plataformas, elas, principalmente as estrangeiras, elas decidem vir para o Brasil, né, porque o Brasil é um mercado gigantesco, né, de conteúdo audiovisual, elas também sabem que dentro desse mercado audiovisual há o pagamento dessa taxa. Óbvio, né, não vamos ser inocentes achar que uma empresa bilionária ela vai para um país sem fazer alguma análise tributária de quais são os tributos, enfim, os tributos pagos naquele país. Então, essas empresas todas, elas sabiam que o setor ele era regulado e que todo o restante do setor pagava isso. Mas desde 2017, que esse projeto vem tentando, basicamente, fazer com que as plataformas de streaming, sobretudo as plataformas estrangeiras, elas se equilibrem ao restante do ecossistema audiovisual. Ou seja, que elas passem a pagar um tributo que todos nós, eu, pequeno produtor, o Gustavo, pequeno produtor, a sala de cinema, a Globo, todo mundo paga, menos elas. Então, esse projeto, o objetivo principal dele é incluir ela dentro dessa tributação, para que essa tributação possa voltar para o setor. Essa é a primeira coisa. Então, não se trata de um novo imposto, né? Seria um novo imposto se fosse algo que não existisse dentro do nosso país. Se trata, na verdade, de fazer com que empresas passem a pagar um tributo que todo o restante do setor pague, mas que elas estão fora por conta de uma ausência de marco legal. Então, basicamente,
Esse é o motivo principal do PL do streaming. E aí, como que você calcula isso, né? Você calcula isso de acordo com as melhores experiências internacionais, enfim, com o quanto que os outros setores pagam. Então, a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, vem pesquisando, fazendo levantamento, estudo de impacto regulatório há alguns anos, e o Executivo possui um conselho, que é o Conselho Superior do Cinema, que ele é formado por membros, enfim, técnicos, pessoas do mercado, e que sugeriu que a alíquota que fosse cobrada do streaming fosse de 12%, né, em cima da receita bruta. Ou seja, de toda a receita que essas plataformas recebem, 12% seria cobrado de CID, da Condecine, né? Por exemplo, na área da tecnologia, CID, de tecnologia de 10%. Então, a gente não está falando de nada muito absurdo. O que acontece é que no momento que esse projeto ele entra no Congresso, né, por conta das forças do Congresso, né, e das forças principalmente mais conservadoras, né, e que estão mais ligadas, né, a essas grandes corporações, esse valor ele começa a sofrer resistência, porque obviamente essas empresas elas não querem pagar esse tributo, e que de novo não é um novo tributo, é um tributo que elas sabiam que em algum momento elas teriam que pagar, porque elas sabiam em que país elas estavam vindo, né? Se elas não quisessem pagar tributo algum, elas poderiam, por exemplo, ter ido apenas para países onde não se cobram nenhum tipo de tributo. Não é o caso do Brasil, esse tributo já existia. E aí começa um cabo de guerra. Basicamente, essa é a situação, né? O projeto que teve maior discussão com o setor, que foi, na verdade, é o mesmo projeto, mas foi a versão que foi relatada pela deputada Jandira Fegali aqui do Rio, ele propunha 6% dessa alíquota, o que já é pouco, né? Já é metade do que você vê que o próprio órgão consultivo do Executivo sugeria. E aí, quando esse projeto ele passou para as mãos do deputado Dr. Luizinho, que é uma indicação do Hugo Mota, do Centrão, para poder relatar esse projeto, essa alíquota foi para 4%, e com uma série de descontos, né, que a gente pode falar também. Então, assim, essa é um pouco a situação de por que o PL existe de cara, né, para poder trazer essa questão tributária. E acho que, complementando, o PL ele também inclui outras questões, que é a questão da cota de conteúdo nacional. Acho que o Matheus pode até complementar com essa informação, da cota de conteúdo nacional, que é basicamente parecido, não da mesma estrutura, mas parecido com o que houve também, que foi um boom também da produção nacional, que foi quando foi instituída a lei da TV Paga, que também criou esse novo... que também instituiu CID das empresas de telecomunicação e criou cota na TV Paga. Seria algo parecido, que criaria não só presença, mas proeminência. A gente vê que saíram alguns dados de quanto de conteúdo nacional tem nessas plataformas. E, mais importante, conteúdo nacional independente. E essa é uma definição muito cara à regulação brasileira, porque qual é a diferença? Assim, uma novela da Globo é um conteúdo nacional, mas não é independente, porque não é uma empresa, porque é uma empresa ligada à radiodifusão, é produzida pela empresa de radiodifusão, ou ligada a uma major, tipo uma Warner, uma Paramount, ou, no caso, uma plataforma. Para ser independente, tem que ser de uma produtora, tem que ser 51% propriedade de uma produtora independente, uma produtora brasileira independente nacional. E isso faz toda a diferença, porque uma série original de uma Netflix, de uma Amazon Prime, ela, por mais que um produtor brasileiro, um criador brasileiro, um roteirista chegue no canal tentando vender o seu conteúdo para lá, ele, a partir do momento pela falta de regulação, ele aliena toda a propriedade dessa obra para essa plataforma. Então, ele vai fazer uma segunda temporada, ela pode fazer com ele ou pode não fazer. Pode não continuar a série, pode querer vender, pode fazer um spin-off, pode fazer quadrinhos, livros, ou explorar essa propriedade intelectual. Você acaba entregando uma propriedade intelectual para uma plataforma estrangeira, ao invés de manter essa propriedade intelectual em produtoras brasileiras. E essa é uma lógica da regulação audiovisual brasileira, porque aí é uma lógica que você pensou em onde está o maior valor da cadeia produtiva audiovisual, que é você deter essas propriedades intelectuais, você deter essas patentes criativas, né? Essas criações em produtoras brasileiras, ao invés de ser a lógica de do Brasil ser só um fornecedor de serviço de produção, que hoje em dia, como essas empresas têm atuado, elas, em parte,
fazem originais aqui, captam ideias aqui, a gente entrega essas ideias para esses produtores, para essas grandes corporações com contratos muito draconianos, muitas vezes, assim, elas pegam todas as propriedades, ficam com elas e exploram, às vezes continuam, não continuam, e aí é isso. Aí, em parte, elas também licenciam alguns conteúdos prontos, principalmente muito mais longas metragens do que séries. Então, às vezes, você produz um filme e tal, isso às vezes computa, às vezes no orçamento, às vezes no orçamento de lançamento do filme, essa compra já é contada também, e você lança e depois você revende para um streaming e entra na cota. A propriedade continua sendo brasileira, mas ele está licenciado, mas às vezes ele fica com proeminência baixa, às vezes ele não aparece nessa listagem. E essa lei também mexe, e aí acho que o Matheus pode explicar melhor, mas a mudança da lei que o deputado Dr. Luizinho propôs também mexe nessa questão do recurso ser usado para produções brasileiras independentes, né? Basicamente isso, assim. É isso. Quer complementar? Pode falar, Matheus, por favor. Eu ia falar sobre essa questão da cota, assim, só falar, complementar o que o Gustavo falou, né? É uma segunda dimensão do projeto, que é instituir cota para produção nacional, né, dentro da plataforma. E a cota para produção nacional, no caso do streaming, né, por exemplo, quando a gente fala em cota da TV paga, por exemplo, uma parte da cota, por exemplo, de alguns canais deve ser em horário nobre, né? No streaming não tem isso de horário nobre. Então tem o que a gente chama de proeminência, que é o quê? Não adianta só você botar um conteúdo, por exemplo, brasileiro ali dentro da plataforma da Netflix. Precisa ter algum destaque. Aquilo precisa receber algum destaque para as pessoas saberem que aquilo existe, senão aquilo lá fica perdido dentro do catálogo. E a cota é a segunda dimensão, né, desse PL. E aí uma coisa que é importante dizer é que a cota, ela é um mecanismo que ele é usado ao longo da história do audiovisual, assim, no mundo inteiro, né, e dentro das melhores práticas para você poder proteger o mercado interno, né. Então, assim, pensando numa competição que é muito desfavorável para a gente com o conteúdo norte-americano, porque ele é mais global, então ele é vendido mais rápido, mais fácil, tem menos desconto, que a gente chama de desconto cultural, a gente precisa de mecanismos de proteção do mercado interno. Então, se faz a aplicação de cota. No Brasil, essas legislações são muito inspiradas nas legislações europeias. Então, por exemplo, no caso da Europa, né, da União Europeia, já tem aplicação de cota há um bom tempo, e a cota é bem maior, é de 30%. Então, a questão da cota, ela também tem essa dimensão de garantir, né, esse acesso. Então, essa segunda dimensão do PL. Gente, eu queria mostrar, então, 2 vídeos. Um que eu vi logo no começo, que é do professor Felipe Leão, que já teve aqui, inclusive, a gente já discutiu bastante sobre essa questão do audiovisual brasileiro, e ele faz um pouco ele traz um pouco do cenário, né, a respeito do que está sendo discutido, a questão do PL. Então, eu vou colocar esse vídeo, e depois um segundo vídeo, que é da manifestação de trabalhadores do audiovisual lá em São Paulo, justamente, né, tendo uma reação em relação à aprovação do projeto de lei. E aí deixa eu colocar os 2 vídeos para poder partir aqui para a minha segunda questão com vocês. Olha só. Não estranhem se nos próximos anos, em meio a propagandas de tigrinho, você veja Virgínia Fonseca ou qualquer outro criador de conteúdo fazendo propaganda para streaming. E o pior de tudo, financiado pelo Estado. E veja, a regulamentação do streaming é hoje a pauta de maior urgência no cenário audiovisual brasileiro. O cinema brasileiro vive uma era de ouro. Vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar. O Agente Secreto vencendo em Cannes nas categorias de melhor diretor e melhor atuação. E com vias de estar representando o Brasil mais uma vez no Oscar do ano que vem. Além de outros filmes premiados no cenário nacional e internacional. E tudo isso esse ano, 2025. Mas todo esse alvoroço, na real, acaba sendo uma grande máscara. Ao mesmo tempo em que vemos o cinema brasileiro festejando a sua visibilidade no cenário internacional, a política brasileira tem atuado a serviço das grandes plataformas de streaming estrangeiras, sabotando e sufocando o cinema brasileiro num momento tão oportuno como esse. O projeto de lei de regulamentação de streaming, que previa uma taxação de 6% para alimentar o Fundo Setor Audiovisual, vem sendo sabotado pela direita no Congresso Nacional. E aí vem o perigo de um governo conciliador, o que faz com que o secretário executivo do Ministério da Cultura se reúna em um jantar bastante suspeito com a Streama, associação dos principais streamings com atuação no Brasil.
nacionais e estrangeiros. E a partir daí, nada suspeito, Jandira Fegali, que era antes a relatora do caso, é tirada e colocada no lugar do doutor Luizinho, deputado do PP do Rio de Janeiro. E magicamente um projeto que vinha sendo atrasado pela direita no Congresso vai ser posto em votação. Mas agora o PL foi alterado. Não mais os 6%, mas 4% de taxação que será destinado ao Fundo Central Audiovisual e, portanto, destinado à alimentação do cinema independente brasileiro. E essa votação vai acontecer agora. Eles querem que aconteça bem rapidinho mesmo. Mas você acha que para por aí? Para nada. Como se já não bastasse diminuir de 6% para 4% a contribuição, desses 4%, 70% poderão ser utilizados para renúncia fiscal. Como, por exemplo, licenciamento e pré-licenciamento de obras. Isso mesmo. Usar dinheiro público para alimentar catálogo de plataformas em streaming estrangeiros. Mas eles são criativos, é claro que não é só isso. Essa renúncia de 70% do valor pode ser utilizado também para pagar criadores de conteúdo. É isso mesmo, caso essa PL alterada seja votada e aprovada, criadores de conteúdo poderão ser pagos com dinheiro de isenção fiscal para fazer publi para a plataforma. Bom, será que magicamente agora veremos criadores de conteúdo falando sobre cinema brasileiro? Mas calma, não é como se a culpa fosse do criador de conteúdo, do youtuber de cinema no Brasil. Essa culpa não é nossa, mas de um Estado que serve como balcão de negócios de interesses privados, de interesse de grandes corporações estrangeiras, de um Estado que não senta para negociar e ouvir os trabalhadores do setor e a sociedade civil, mas que rapidamente conciliam quando interessa as plataformas. Bom, antes até de eu passar o segundo vídeo, que é a manifestação de São Paulo, eu queria trazer até uma informação aqui, e tudo isso que o professor Felipe falou, ele é um vídeo antes da aprovação, né? Até o Matheus aqui explicou, o Gustavo também um pouco trouxe esses dados, essas questões todas. Na votação, vejam, como isso, para o público em geral, acaba, digamos, confundindo, né? Acho que na falta de outra palavra, acho que é isso, confundindo. Por quê? Na votação, foram 330 a favor e 118 contrários, e 3 abstenções. Grande parte dos que foram contra a aprovação do texto base foram representantes da extrema-direita. PL, por exemplo, né? E todos os parlamentares do PT, do Partido dos Trabalhadores, votaram a favor da votação desse texto base. Então, só estou dando esses 2 exemplos, mas é isso. Aí tem aí votações maciças por parte dos partidos do Centrão, que foram também a favor, né? Mais da ala governista. E essas informações que eu trouxe, inclusive, sobre, né, o que está previsto no projeto de lei, trazem um caráter, digamos, positivo, né? Ainda que o marco legal, né, como o Matheus, você bem disse, ele é importante. Aliás, ele é fundamental para poder introduzir as plataformas de streaming, né, num processo de regulação no Brasil. Mas a questão aqui é porque, junto com isso, como eu disse, os parlamentares do PT votaram maciçamente, não, todos eles votaram a favor desse projeto de lei, e houve manifestação de parlamentares da extrema-direita, como eu disse, tentando ali apelidar o PL dos streamings como a Lei Rouanet do audiovisual. E aí houve a reação, então, dos trabalhadores, como eu disse, aqui tem até esse vídeo que eu separei, que foi em São Paulo, que aconteceu logo no momento seguinte da aprovação do projeto de lei, e que trata justamente, foram ali na frente da Cinemateca Brasileira, falando justamente que o texto, ele ignora os pontos centrais debatidos pelo setor, retira as conquistas importantes construídas ao longo dos últimos anos e coloca em risco o fortalecimento da produção nacional e a democratização do acesso aos recursos. E aí, só aqui para ilustrar, tem o vídeo da manifestação brasileira. O público brasileiro que ama o cinema brasileiro, que ele se assista, reconheça seus sotaques, as suas histórias, as suas piadas, os seus dramas, sem ser com um filtro de uma plataforma de streaming que vai dizer o que a gente tem para dizer para a gente mesmo. Todo esse contexto que está sendo votado amanhã, e digo, sou contra essa votação amanhã,
Não é preciso a gente passar esse documento para que a gente depois vá melhorá-lo. Nós nunca mais vamos melhorá-lo, porque isso está na mão de pessoas estranhas, como esse doutor Luizinho, que a gente não sabe de onde saiu e que aprontou esse documento para nós. Eu sou uma pessoa de cinema. Streamings querem trabalhar no Brasil? Peçam licença a nós. Bom, e aí, enfim, estou falando tudo isso para trazer a seguinte questão aqui para vocês, né? O que exatamente, por exemplo, a partir da aprovação desse projeto de lei, pode influenciar na própria produção do conteúdo em si? Como teve essa fala, né, de que, olha, a gente precisa de um cinema, né, de uma produção de audiovisual que tenha a cara do Brasil, né, e que não passe ali pelos filtros, por exemplo, trazendo aqui a Netflix, né, da Netflix, que é essa produtora estadunidense, e o quanto isso, digamos, pode pressionar e afogar a produção do audiovisual brasileiro, assim, e essa questão nebulosa, né, como eu falei da votação, quer dizer, a gente tem parlamentares progressistas de esquerda que, em tese, a gente sabe que defendem, né, uma produção efetiva e com recursos, né, recursos necessários, que votaram a favor desse projeto de lei, mas que teve essa reação daqueles que, de fato, serão diretamente atingidos por esse PL. E, do outro lado, a gente tem essa extrema-direita que critica. Quer dizer, para o público em geral, isso fica confuso, né? Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre essa questão desse ponto de vista da produção em si, o quanto isso vai afetar. Não, Thalita, eu acho que assim, fica confuso até mesmo para a gente, né? Porque você vê que é uma questão muito complexa e mesmo contraditória, né? Como que a gente consegue ter tanta contradição, né, numa pauta que deveria ser um pouco mais simples, né? No caso da produção, ela é afetada diretamente, assim, acho que esses dois pontos, tanto da alíquota quanto da cota, elas atingem a produção, porque como o Gustavo falou, a nossa legislação, ela cria uma diferenciação entre produtoras, né, empresas produtoras que são independentes e empresas produtoras brasileiras que são independentes e que não são independentes. A política pública audiovisual no Brasil, de fomento, né, fomento público, dinheiro, ela é toda construída em cima do desenvolvimento do produtor independente, que basicamente é aquela empresa que não tem relação societária com uma empresa de radiodifusão, né, grandes grupos de comunicação. Ela é desenvolvida nesse sentido, por uma questão histórica da luta do setor e porque se entende que, obviamente, grandes empresas de comunicação não precisam de investimento público, né? Então, o que acontece é essa alíquota, né, que ela vai ser destinada, parte dela vai para o Fundo Setorial do Audiovisual, que hoje é a principal ferramenta de financiamento do cinema brasileiro. Então, se você pegar a maior parte dos filmes brasileiros, quase que a totalidade, com algumas poucas exceções, né, não recebe, a maior parte recebe recursos públicos incentivados de diferentes mecanismos. E a maior parte deles vem desse fundo setorial, que é um fundo, como eu falei, que ele é fomentado pela própria Condecine, é um fundo de investimento que, se você obtém lucro com o seu filme, você tem que retornar para o fundo, né? Então, se você pegar O Agente Secreto, que está agora no cinema, é um filme que tem fundo setorial. É só você olhar nos créditos iniciais, vai aparecer a logo da Ancine e a logo do fundo setorial, então quer dizer que o recurso veio de lá. E essa alíquota, ela financia esse fundo, né? Ela alimenta esse fundo que financia as obras. Então, ter uma arrecadação maior de Condecine representa um fundo maior que vai financiar mais filmes, séries, jogos, enfim, qualquer coisa que pode ser financiada. Né? A cota é a mesma coisa. A cota que foi aprovada nesse PL, ela é de 10%, que a gente considera muito pouco, mas metade é para a produção brasileira e metade é para a produção brasileira independente. Ou seja, isso quer dizer que todas as plataformas, tá? A HBO, a Disney, todas elas, vão ser obrigadas a ter 10% do catálogo delas de produção brasileira, que pode ser só brasileira, até metade brasileira, outra metade independente. Isso quer dizer que se a Netflix quiser cumprir toda a cota dela com as temporadas de Carrossel, ela não vai poder. Por quê? Como é uma produção da SBT, ela só é brasileira, ela não é independente. Então, ela vai ser obrigada a comprar metade dessa cota de produtoras independentes, que são empresas como a minha, como a do Gustavo, e, enfim, mais de 10 mil empresas que existem no Brasil, hoje registradas no Ancine. Então, é assim que afeta diretamente a produção. E a questão que o Felipe fala no vídeo dele, que são os abatimentos, né, os subsídios, é porque
Desses 4%, aquele vídeo dele foi antes da aprovação do PL. Desses 4%, 60%, era 70%, caiu para 60%. 60% a plataforma de streaming ela pode usar para fazer o que a gente chama que é licenciamento, que é você comprar o direito de poder exibir, né, na plataforma. 60% você vai poder usar. Então, vamos dizer, se você tem um faturamento de 100 milhões de reais, enfim, estou dando só um exemplo, né? 4 milhões você vai pagar de Condecine, e desses 4 milhões, 60% você pode abater licenciando conteúdo para sua própria plataforma. E tem uma outra regra que é bastante absurda, que no caso de plataforma brasileira, que foi uma coisa que também mudou, 60%, 40% desses 60% pode ser investido em produção própria. Isso na prática quer dizer o quê? Na prática quer dizer que a Record, por exemplo, na plataforma dela, desses 4 milhões que ela iria pagar, ela pode pegar dos 60% dos 4 milhões, que seria 2,4, ela pode pegar 40%, é muita matemática, ela pode pegar 40% daquilo para investir nas próprias produções dela, né? Ou seja, basicamente você está pegando um dinheiro que era um tributo público e você está permitindo um abatimento para a produção própria de conteúdo dessas plataformas. Nesse caso, brasileiras, o PL passou com um texto especificando que isso só se aplicaria à empresa, à plataforma brasileira, também por conta de muita pressão, porque o texto antes, né, durante aquelas manifestações, por exemplo, abria brecha para a empresa estrangeira usar recurso via subsidiário no Brasil, ou seja, era ainda pior, né? Isso aí foi uma coisa... Esse vídeo da manifestação, ele foi feito na véspera da votação, foi feito na segunda-feira. E aí tem uma coisa que falando um pouco da contradição, você pegar ali, a segunda pessoa que falou foi a Laís Bodansky, cineasta. Ela está com cartaz escrito regulação justa, porque existe um entendimento no setor de que é isso, não dá para ter tudo, não dá para vencer tudo. Então, assim, que pelo menos que a regulação que vai acontecer, que não é ideal, que pelo menos ela seja justa, né? Então, um pouco, talvez, daí respondendo a sua pergunta, um pouco esse sentimento de que como que a própria esquerda conseguiu aprovar um PL que é tão ruim, né? Estando a direita ali querendo que não passe, porque a direita queria que não passasse por motivos diferentes. Ela queria que não passasse para que as empresas continuassem sem pagar tributo no Brasil, basicamente por isso, e que não se cumprissem cotas, etc. E, enquanto isso, grande parte do setor, né, uma boa parte do setor queria que não passasse, porque não queria que passasse com aquelas regras, porque considerava que o PL estava dando muito braço a torcer para as plataformas. Uma coisa que foi uma sensação de muita gente é que a sensação que dava era que o Luizinho tinha colocado na mesma mesa para poder conversar de forma igual o povo brasileiro e as plataformas estrangeiras, entendeu? Como, na verdade, não é assim que funciona, né? Você está fazendo lei, você tem que defender primeiramente a população brasileira, as empresas brasileiras, principalmente independentes, que são a base dessa indústria. Então, é um pouco, acho que essa contradição, né? Que tomou o Congresso e teve, de fato, ali um sentimento na véspera, no dia da aprovação, de que era melhor aprovar alguma coisa do que não aprovar nada. O que é, como falei, é uma relação muito conflituosa, né? Muito controversa mesmo, faz parte mesmo dessa tramitação desse PL. Como eu falei, está desde 2017, então existe um cansaço também muito grande, né? Parece que você fica o tempo todo tendo que explicar para os deputados, por exemplo, óbvio, né? Que uma empresa que faz parte de um setor que é regulado e que paga tributo, que essas outras empresas também deveriam pagar. E acho que, bom, pensando no aspecto político mesmo, né, dessa indagação que eu trouxe, aí que você, Matheus, acho que você respondeu, assim, muito bem, o que me parece é que, não sei, aqui eu estou especulando, tá? Estou pensando junto aqui a partir do que vocês estão falando, que os parlamentares de esquerda talvez não entenderam o que está sendo proposto, não entenderam de maneira integral mesmo, sabe? Foram ali a partir de uma, digamos, propaganda de que vai ser vantajoso, de que para o setor do audiovisual brasileiro, em alguns pontos, como, Matheus, você bem colocou, claro que é importante um marco legal, que é importante você fazer, colocar essa cota, mas na sua integralidade, né, ali no frigir dos ovos, né, no resultado mesmo, você vê o que se tem. Então, me parece que dentro de um aspecto político tem um pouco dessa questão.
se vocês quiserem complementar, por favor, mas é que tem uma pergunta que chegou aqui do professor Tiago Esteves, que eu também queria entender melhor, que ele diz o seguinte: o Brasil Paralelo e outras produtoras ligadas à extrema-direita podem se beneficiar desses recursos financeiros? Você até mencionou, Matheus, por exemplo, da questão da Record, né? Ou até mesmo a Globo, né? A Globo Filmes é uma produtora também, né? Então, como é que ficaria essa questão? E aí, uma outra, eu não sei exatamente se isso está contemplado, previsto no projeto de lei. Por exemplo, essa cota de ter um percentual de produções de audiovisual brasileiro nessas plataformas, o conteúdo em si, quem é que vai elencar e escolher? Porque se você for, por exemplo, você pegar a Brasil Paralelo e entrar, né, no jogo aí, ou a própria Record, com as suas produções de novela e etc., e vai ficar a critério da plataforma escolher que cota é essa, isso está contemplado, porque daí aí a gente vai cambar para um outro lado, né? Porque se você for deixar a partir da escolha daquela plataforma, aí a gente tem uma outra questão que, para mim, é bem grave, inclusive do ponto de vista até ideológico, sabe? Assim, são as plataformas, né, que vão definir a cota. Por isso que a definição a questão do tamanho da cota também é muito importante, porque com maior, se ela for maior e tal, ela consegue abranger uma maior diversidade, mesmo ficando a critério das plataformas. E aí eu acho que tem uma coisa, você até falou da Globo Filmes e tal, mas no caso da Globo Filmes, quando ela entra numa produção nacional, ela é uma coprodutora minoritária, usando um imposto que ela pode, a partir da lei do audiovisual, que é o artigo 3º A, um imposto que ela usaria, ela se torna coprodutora de um projeto nacional, mas sempre ligada a uma produtora independente, que é dona de pelo menos 51% daquela obra. Então, ela é sócia, mas minoritária. Então, ela pode se beneficiar disso, mas ela não tem o poder dirigente sobre a obra. Quem tem o poder dirigente é a produtora independente brasileira. O Matheus pode até me corrigir. E aí, nesse caso, também seriam produtoras independentes que estariam se beneficiando disso numa maior parte. Mas a Brasil Paralelo, a partir desse desconto de imposto para a questão de plataformas nacionais, poderia sim se beneficiar, tendo poder dirigente sobre as obras, que é sendo proprietário daquelas obras, não só escolher tanto na TV, na lei TV a cabo, quanto no princípio desse projeto, sim. Só que o que acontece? Quando você tem o maior problema é esse, assim, porque se o recurso vai para as plataformas poderem comprar os recursos e não só investir em coproduções, ela está deixando de usar um dinheiro que era dela, um dinheiro de recurso privado, para um dinheiro público para poder comprar conteúdo. Se ela tiver que cumprir a cota sem ter que usar esse dinheiro, ela vai estar jogando mais dinheiro no mercado. Nesse caso, o imposto acaba indo para a própria aquisição dessas empresas. Isso é um dos problemas, assim. E aí tem uma outra questão que é isso, assim, né? De você ter esse poder dirigente sobre essas obras e você não... Você poder operar o próprio... essas produções nacionais, né? Porque fica uma questão do parâmetro, assim, da escolha da própria plataforma. Eu lembrei de um outro ponto que eu ia falar, assim, que é essa questão. Assim, quanto mais dinheiro vai para o fundo setorial e não vai ser descontado para as empresas, isso também aumenta a maior diversidade. Porque, por exemplo, o fundo setorial ele tem mecanismos automáticos, tem mecanismos que são escolhidos em parceria com canais ou plataformas, por exemplo. Você pode entrar em linhas em que você tem uma pré-licenciamento de um canal, e que você pode ter da plataforma também, por exemplo, mas você tem linhas de concurso, de seleção, e aí tem uma parte que é seleção pública. Então, quanto mais recurso for direto para o fundo setorial, você consegue fazer uma linha que você vai ter mais... aí é o próprio setor decidindo, com parte da Ancine, com parte do governo decidindo também, com produtores e tal, decidindo também para onde vai. E, claro, uma parte vai depois para as plataformas, mas ali vai ser decidido, às vezes em conjunto com as plataformas. No caso da cota, é a própria plataforma que vai decidir, mas isso teria que ser com o dinheiro delas, não com o dinheiro público, já que elas vão decidir para onde vai esse dinheiro, né?
Então, acho que essa é a grande questão desse PL, né? Deixa eu falar sobre essa coisa da escolha do conteúdo, Brasil Paralelo. Tem uma questão que é o seguinte, né, hoje, na legislação que a gente tem, quem pode utilizar recurso público incentivado para produzir são produtoras brasileiras independentes. Eu não sei qual é o quadro societário da Brasil Paralelo, tá? Para saber se tem alguém ali que é ligado a canal de radiodifusão. Mas o PL do streaming, ele passa a incluir também na definição de produtor independente as próprias plataformas de streaming. Então, ela deixaria de ser independente de qualquer forma. Então, não, ela não poderia usar dinheiro, recurso público de qualquer forma para produzir conteúdo próprio. Ela não pode, mas ela pode licenciar produtos de criadores, de produtores brasileiros, independentes, que tenham empresas que vão lá e concorrem num edital público, e ela vai lá, licencia e pode exibir isso. Ela pode fazer. A questão assim como qualquer plataforma, é isso que uma plataforma faz. Quando uma plataforma, por exemplo, está lá exibindo um filme brasileiro que não foi ela que produziu, ela pagou uma licença para aquilo. E aí ela tem, obviamente, a liberdade de decidir qual conteúdo ela vai querer para a plataforma dela, porque vai depender muito do perfil curatorial, né? A MUBI tem um tipo de filme, a Netflix tem outro, a Disney tem outro, entendeu? Então, a questão da cota, ela não estabelece o conteúdo, contanto que ele seja brasileiro, ou brasileiro independente, né? Claro, tem lá algumas definições, né? Não pode ser qualquer tipo de conteúdo, né? Não pode ser conteúdo religioso, não pode ser conteúdo político, tem uma série de definições. Basicamente, está falando de séries e filmes que têm que ser licenciados. Mas você veja, mesmo que elas tenham que decidir, elas decidindo qual que é o conteúdo, e você subsidiando isso, o valor que elas iriam pagar pela licença, ainda assim existe uma resistência gigantesca. Porque o que acontece, na verdade, é que essas plataformas, elas não querem ser reguladas, elas querem estar em mercados não regulados, entendeu? É o que, né, se fala, tem um amigo meu da associação, Gustavo Amora, que ele fala, a uberização do audiovisual, né? Essas empresas, startups, elas têm uma lógica que é muito parecida, elas entram em mercados não regulados para tentar o maior volume de lucro possível, e tentar entrar naquele mercado antes da regulação. Mas assim, não é que não era regulado. Quando a Uber chegou, não existia nenhum tipo de transporte por meio de carro. Existiam táxis, né? O que ela fez foi criar ali uma brecha legal para não pagar o mesmo volume de impostos, assim como o Airbnb, no caso dos hotéis, enfim. Não deixa de ser o que essas plataformas de streaming estão fazendo. Ainda sobre o Brasil Paralelo, foi colocado, eu não me lembro de detalhes, assim, mas houve no dia no último dia, né, da votação dos destaques, a direita conseguiu ali emplacar um benefício para plataformas como o Brasil Paralelo. Obviamente, eles não vão colocar ali, citar isso no PL, mas eles vão criar uma faixa, se não me engano, plataformas com menos de 200 mil assinantes, eles não precisam cumprir cota. Eu acho que é isso, não precisam cumprir a cota, né? Mesmo a alíquota de 4%, para você ter uma ideia, ela só se aplica inteiramente em 4%, porque existe uma faixa até você chegar em 4%. Só para empresas que têm faturamento acima de 350 milhões de reais. Então, a gente não está falando da pequena plataforma de streaming de cinema brasileiro, que tem alguns assinantes. Está falando de plataformas gigantescas, entendeu? 350 milhões de assinantes. E ainda sobre o Brasil Paralelo, é o que eu falo, ela pode produzir, ela pode ter conteúdo feito por produtores independentes. O que acontece, e é uma coisa que gera muito recalque da extrema-direita, é que você tem muitos desses produtores não conseguem acessar os fundos públicos, entendeu? Ou os editais públicos. Porque só tem gente da esquerda ali no processo de seleção. Não, porque o conteúdo deles é ruim. É muito fácil você produzir documentários ideológicos, que fala aquele bando de distorção da história, colocar tudo aquilo junto e fazer uma série de 5 horas. É muito difícil você fazer um longa-metragem de ficção de época, por exemplo, como é o caso do Agente Secreto, entendeu? Uma superprodução com 4 países envolvidos, com profissionais de vários países, com dezenas de atores, um filme que consegue ir para um festival grande, que ganha prêmio, que faz uma carreira brilhante, que consegue chegar no Oscar. Por isso que o sucesso desses filmes, né, de produtores, principalmente produtores diretores progressistas, causa tanto recalque, porque é muito difícil produzir conteúdo. Isso tem menos a ver, de fato, com as bancas que selecionam os projetos, que inclusive existem linhas automáticas dentro do fundo, que você não precisa nem passar por banca, mas pela dificuldade em si de você conseguir, de fato, produzir, né, ter esse volume de entrega. E isso eu acho que realmente é uma coisa que eles não conseguem fazer. Tem muitos assinantes,
mas ainda não tem produção, por exemplo, de ficção ou de animações, enfim, que tenha muito valor, produzem documentários ali, enfim, com valor de produção questionável, sem falar enfim, né, das questões mesmo das deturpações mesmo históricas que eles fazem. Então, existe também essa questão ali, né? Por isso que todo esse tema que envolve o audiovisual, para a extrema-direita também é muito caro, porque também envolve, né, mexe com esse brilho deles, mexe com um certo lugar, de um certo desejo mesmo, eu acho, deles ocuparem esse espaço que eles não ocupam, entendeu? Eles não ocupam. Os filmes brasileiros que chegaram ao Oscar são esses, né, no caso do Ainda Estou Aqui, é esse aí, é um filme sobre ditadura, né? Quero ver um filme pró-ditadura conseguir chegar lá. Não vai chegar, entende? Então, é complexo, assim, a questão do Brasil Paralelo é complexa. Muito bom isso, Matheus, porque ao fim e ao cabo a gente entende da complexidade de uma produção intelectual que está fincada ali a partir, por exemplo, de um filme ficcional, mas que está trazendo um recorte histórico, está fincado na ciência, né? E de uma complexidade intelectual que, em termos de competência e desonestidade, né, pensando na extrema-direita, a gente sabe que eles não têm. Agora, eu queria muito ouvi-los também, porque tem uma questão que acompanha o PL dos streamings, até do ponto de vista de promessa mesmo, né, do atual governo, que é a criação de uma plataforma de streaming 100% brasileira, né, uma plataforma de streaming gratuita. Então, a promessa, e eu até já falei aqui, porque há uma previsão, né, de que essa plataforma seria isso, a partir, inclusive, de reportagens, desde 2024 que vem falando, de lançamento de uma plataforma de streaming voltada ao audiovisual nacional e com previsão dela ser implementada e lançada no segundo semestre de 2025, agora. Pelo andar da carruagem, não sei necessariamente se isso vai de fato acontecer. E é uma promessa do próprio Ministério da Cultura, que prevê justamente isso, tá? É um projeto que foi idealizado pela SAV, Secretaria do Audiovisual, e que essa plataforma, então, ela vai lançar gratuitamente filmes, séries e documentários brasileiros, né? E queria ouvir vocês, assim, como é que vocês estão acompanhando pelas discussões e informações que vocês até podem ter para poder trazer para nós aqui a respeito da viabilidade e, de fato, que essa plataforma venha acontecer. E me parece, num primeiro momento, aí passo para ouvi-los, que é um caminho também muito interessante, muito importante, para justamente a gente ter uma plataforma 100% brasileira, com conteúdo 100% brasileiro, que possa dar o devido destaque para as produções nossas, assim. Vocês estão acompanhando isso? Como é que vocês estão observando essa questão dessa promessa, né, do MINC? Gustavo, quer falar? Eu falo. Fiquem à vontade, pode ir. Começa aí, depois eu complemento. Assim, também é um assunto, aí vou dar uma opinião que é bastante pessoal, assim, tá? É bastante minha, né? Eu acho que a ideia de você lançar uma plataforma de filmes brasileiros, ela é muito bem intencionada, pública, né? Ela é muito bem intencionada. Mas eu questiono um pouco o timing de você fazer isso e também a viabilidade de você fazer isso, né? Você veja, por exemplo, quando você tem o programa do livro, o programa educacional, né, do Ministério da Educação. Quando você precisa comprar livros para as escolas, para as bibliotecas, você não abre uma editora. Até seria uma boa ideia, mas você não abre uma editora. Você faz uma encomenda de livros de editoras que já existem, exatamente para você poder aquecer as pequenas editoras, os pequenos produtores, principalmente, você ter ali um recurso entrando, né? Eu acho que no caso do audiovisual, pós-governo Bolsonaro, pós-pandemia, que foi muito difícil para nós, foram 4 anos sem conseguir filmar praticamente, depois de tudo que a gente passou, eu acho que teria sido muito mais interessante se o Ministério da Cultura tivesse tentado, de alguma forma, fomentar as plataformas que já existem, porque existem muitas plataformas que são brasileiras, são empresas brasileiras que são pequenas, tem distribuidoras que você tem a Embaúba Play, tem Cardume, enfim, tem Reserva Imovisão, tem empresas que já são brasileiras e prestam esse serviço. E se, por exemplo, o MINC tivesse optado não por lançar uma plataforma, mas por fortalecer essas plataformas,
talvez você pudesse ter plataformas mais fortes. Porque, por exemplo, esse projeto não saiu ainda do papel. Aonde que está esse projeto? Eu acho que seria ótimo se você conseguisse, de fato, ter a capacidade de implementar ele no tempo que precisa, né? Esse projeto ele foi muito idealizado, porque a gente tem uma lei, que eu não me lembro agora o número dela, que é uma lei que ela obriga a exibição de filmes brasileiros nas escolas. E aí você tem um desafio, que é o seguinte: você não pode abrir o canal do YouTube numa escola e exibir um filme brasileiro, que está lá de graça, pirateado. O filme é protegido pelo direito autoral. Então, o que você precisa fazer? O Estado, se ele tem uma lei que obriga a escola a exibir um filme brasileiro, ele precisa pagar o produtor para poder exibir. Ou também criar ali algum tipo de regulamentação que depois de um certo tempo, obras feitas com recursos brasileiros, elas possam ser exibidas. Isso aí é um pouco... Aí cada produtor vai defender uma coisa. Mas o que ela não pode é não ter uma forma de fazer cumprir a lei. Então, a plataforma ela veio muito, muito nessa ideia de ter um lugar, como já existiu no passado, né, que você tinha a Programadora Brasil, que fazia um box de DVDs, de filmes, mandavam para pontos de cultura, cineclubes, você ter um lugar em que você consiga ter produções que você, né, foram licenciadas, pagaram o diretor, e qualquer brasileiro, principalmente as escolas, tenham acesso. O meu questionamento, eu acho muito boa a intenção, o meu questionamento é uma questão mesmo de será que esse era o melhor momento para fazer isso, sabe? Porque esse edital ele já foi aberto há algum tempo, né? Resultado, muitas obras, inclusive, que foram licenciadas, já foram pagas, e a plataforma ainda não foi lançada, né? Então, assim, será que não tinha um caminho que fosse um caminho mais, não digo fácil, mas mais rápido, né? Que conseguisse fazer com que esses filmes chegassem mais facilmente, ao invés de você ter que criar uma plataforma do zero? Esse é um pouco o meu questionamento. Eu concordo, eu também sou um pouco cético, assim, mas eu acho que tem um lado da complementação da atuação, né? Que essas pequenas plataformas também não atuam tanto. Por exemplo, produção, não produção, né? Mas licenciamento de séries brasileiras. O número de séries brasileiras que às vezes são produzidas pelo Fundo Setorial e que às vezes, por causa da cota também nas grandes plataformas, não entram lá. Eu acho que isso tem um papel teria um papel disso também, né? Para poder viabilizar algumas produções que essas pequenas plataformas não conseguem contemplar, que muitas são com foco em filmes mais autorais, de arte e tal, e às vezes você tem um conteúdo mais abrangente, mais popular, que também não estão nas plataformas que a gente tem, que também não está na Globoplay, e que poderia estar nesses canais. Eu acho nessa plataforma que, por exemplo, antigamente, quando você tinha mais canais de TV, né? Agora eles estão reduzindo e tal. Você, por exemplo, você vai no HBO Max e compara com os canais que você tinha. Você tinha Cartoon, você tinha TNT, você tinha Space, todos são do mesmo grupo, né? Do Warner e HBO. E quando você tinha uma cota para cada um deles, você, por exemplo, você tinha uma produção de tal tipo de filme, às vezes para lá, de série para esse tipo de canal, para esse outro tipo de canal, desenho animado para o Cartoon Network, desenho animado para o Cartoonito e tal. Quando você se dirige para o HBO Max, você acaba que você pode não ter animação por um tempo para esse canal. Então, produtores de animação não vão ter. Então, esse tipo de plataforma pode corrigir esse tipo de coisa. E eu olhando para outro tipo de política pública que já existiu, né? Por exemplo, na TV Brasil, antigamente, você tinha uma política pública que era que era dividida em 3 linhas: FIC TV, Doc TV e Anima TV. Nessas 3 linhas, que você não usava nem o fundo setorial, era dinheiro do próprio recurso do canal, as produtoras entravam com projetos autorais delas, concorriam nessas linhas. Aí, por exemplo, no final saíam 10 projetos que você fazia uma bíblia de desenvolvimento, que é tipo, você definia mais ou menos o que é a série, escrevia alguns dos roteiros. Se fosse animação, você faria as artes completas dos personagens. Se fosse ficção, outras coisas, cada um com as suas especificidades. E no final saíam 10 projetos que você faria também o piloto. Esses pilotos passavam na TV Brasil. Eles tinham participação popular, as pessoas falavam se gostavam, se não gostavam, a diretoria também analisava, e desses 2 viravam séries completas. Quem não ganhava para virar série, pegava os direitos de volta e podia levar para um outro canal, podia repensar o projeto, fazer do jeito que quisesse. Desse projeto saiu, por exemplo, o Tromba Trem, que é uma série de animação do Copa Studio, que depois criou o Irmão do Jorel, não sei o quê, criou uma propriedade intelectual para o canal, passou lá uma série completa, e também gerou o piloto do 3%. Foi o 3%, que é uma série original, Netflix,
criou um piloto que foi por essa política pública que depois a Netflix veio, comprou os direitos da série e produziu uma série do nada completa. Mas ele virou um piloto que depois foi para o YouTube e que gerou views, reverberação, comentários e tal, que depois gerou a série. Então, foi uma coisa da política pública de gerar esse tipo de série, gerar esse tipo de conteúdo que gerou séries que não existiam na época, não existia uma série de ficção científica no Brasil naquela época, e tal, e que acabou e fomentou também um mercado de animação, que não também de série de animação, que mal existia naquela época que esse tipo de política pública existiu, e que eu acho que, dependendo da forma como essa plataforma for viabilizada, ela pode corrigir e fomentar algumas coisas de mercado, assim, porque a plataforma pública também o canal público, a plataforma pública também é para gerar conteúdo e pautar um pouco a indústria, assim, né? Apontar caminhos, assim, demandas que às vezes as plataformas que a gente tem não estão suprindo, né? Deixa eu só fazer um comentário só para complementar, para não parecer que não parecer uma coisa diferente. Eu sou muito a favor da comunicação pública, né? Enfim, dos canais públicos, inclusive, né? É uma demanda histórica nossa do setor audiovisual independente, fortalecimento de canais públicos. Talvez, como eu falei, acho que é mais uma questão de timing, né? Porque qual o momento de fazer isso, ou qual a forma de fazer isso? Porque, por exemplo, no caso da TV Brasil, que o Gustavo citou, a EBC é uma empresa brasileira de comunicação, né? Tem uma estrutura de empresa. Então, assim, o que vai ser exatamente essa plataforma? Ela vai ser uma empresa? Ela vai ser apenas um braço da SAV? E aí, se a gente tem uma mudança de governo, isso cai por terra. Eu só acho que talvez a forma de estruturar isso deveria ter sido mais... É isso, entendeu? A gente quer uma BBC aqui no Brasil. A gente não quer só um programa que passou um governo, aquilo cai. A gente quer uma coisa forte, com muito orçamento público, inclusive, para poder, inclusive, ter esse nível de inovação que o Gustavo falou. Então, o meu questionamento talvez seja um pouco mais do desenho de como a coisa foi feita do que da necessidade em si de você ter uma plataforma pública, que eu concordo, é muito importante. Não, e que também, assim, pensando aqui, conforme vocês foram falando, e que seja uma plataforma que de fato faça uma frente diante de um mercado que é totalmente privatizado, que é totalmente que não existe plataforma de streaming pública, né? Seria, inclusive, um feito para este governo e que seja feito de maneira robusta, como você, Matheus, disse, eu concordo também. Porque daí eu também fico pensando o seguinte: os conteúdos, né, quer dizer, as produções que estarão presentes, aqui a gente está no campo da especulação, claro, né? Como o Matheus falou, Gustavo também, a gente não sabe muito como é que vai chegar essa plataforma, quando ela chegar e se ela chegar também, porque tudo isso está colocado, porque a gente não sabe. Que produção que vai estar ali dentro? São todas assim, né? Tô falando, a grande parte das produções que não foram contempladas, que não estão dentro das outras plataformas, porque é isso, se cada plataforma privada tem os direitos, né, de estar com aquela produção brasileira, ela não vai poder passar na plataforma pública, me parece, né? Porque ela tem o direito. Então, eu fico pensando também nesse sentido, né? Essa plataforma pública, ela vai ter o que exatamente? De que forma que ela vai se apresentar para que, de fato, ganhe público, para que, de fato, tenha a relevância que tenha, porque senão é isso, né? Senão se a gente for aqui muito dentro de um senso comum, pensando em termos de TV aberta no Brasil, a gente tem a TV Brasil, mas a gente tem a Rede Globo. Entende? Em termos de formação de público, de produções, do que é contemplado, de quem tem, inclusive, acesso a fundos públicos para suas próprias produções. Então, não sei, eu estou aqui, não é nem uma pergunta em si, eu só estou pensando, comentando dentro daquilo que vocês estão falando sobre essa questão da plataforma pública, né? Dessa plataforma 100% estatal. Mas não, eu até tenho uma resposta para isso, que assim, nesse sentido, o processo dessa plataforma de seleção de obras ele foi bastante transparente. Foi aberto um edital público de seleção de obras que os produtores eles podiam se inscrever, e aí, de fato, as obras que você inscrevia tinham que estar disponíveis para o segmento de vídeo on demand ali, né? Ou seja, elas não poderiam estar de forma exclusiva, né? Porque às vezes tem obra que está na Netflix e séries aí que estão Chaves, que está em várias plataformas, porque é licenciado de forma não exclusiva. Então, essa era a condição. E assim, Thalita, tem muita obra brasileira fora das plataformas. Assim, a produção brasileira independente é gigantesca, assim, entendeu? Só de longa-metragem, assim, são mais de 200 filmes que chegam no cinema, isso de filmes que nem chegam no cinema por ano, assim.
é uma coisa gigantesca. Então, mesmo essa competição, desse processo de seleção, foi muito concorrido e existia ali uma promessa do Ministério da Cultura de que seria uma constante, ou seja, todo ano, de tanto tempo, se abriria e esse catálogo estaria se renovando. Agora, você tem razão na questão de como que se torna competitivo, também é a minha pergunta, porque se é a impressão que dá é que é uma plataforma mais de catálogo, que também tem o seu valor, tá? Tipo, um catálogo de filmes que já foram feitos, a gente viu na seleção muitos filmes clássicos brasileiros ali, produzidos nas últimas décadas que foram selecionados. Então, por conta disso, porque também essa plataforma vai ser usada em escolas, por exemplo, mas, de fato, não é uma plataforma também feita ali no calor do momento você competir, por exemplo, com essas outras grandes, porque para isso você precisaria de um investimento mais robusto, inclusive em obras que ainda estão sendo produzidas, né, ou ainda estão sendo desenvolvidas, como o Gustavo falou. Então, acho que ela tem um papel mais social nesse sentido. Mas o processo ele foi transparente, e se a gente for ali pesquisar, tem lá todas as obras que vão estar disponíveis, vamos dizer, né, no momento da estreia, né? Foi um edital público. Ah, legal. Muito bom. E aí, a partir disso, aproveitar esse momento final aqui da nossa conversa, eu queria muito ouvi-los do trabalho de vocês, né? Tanto do trabalho da Estúdio Giz e da Tijuca Filmes, assim, como é que vocês estão atuando? Eu estava dando uma olhada, a própria Tijuca Filmes tem vários projetos ali juntos que acompanham, o Estúdio Giz também. Gostaria de ouvi-los, assim, que vocês pudessem falar um pouco como é que vocês estão desenvolvendo, atuando no mercado, como vocês mesmos, né, já colocaram aqui, que produz o tempo todo, né? Como eu até no começo aqui da nossa conversa eu disse, a partir inclusive das outras conversas com outros produtores, roteiristas que vieram aqui no Cultura Brasileira, que produção tem muita produção boa, de qualidade. O mercado do audiovisual brasileiro ele fomenta muita produção. Mas aí a questão principal é a distribuição, né? Para onde que se vai mesmo, né? E a própria, aí se vocês aqui podem me responder, a própria formação de público, né? Para que se tenha o consumo dessas produções todas. Então, eu queria ouvi-los um pouco a partir de um cenário, né? Dentro do trabalho de vocês, e vocês falarem um pouco das produtoras, né? Que vocês estão aí atuando. Podem começar, quem quiser falar primeiro. Bom, posso falar mais rapidamente sobre a Estúdio Giz? Bom, a Estúdio Giz é uma produtora que tem aí 10 anos, vai estar fazendo 10 anos já, na verdade. A gente trabalha sobretudo com cinema e com cinema mais autoral, enfim, com longas-metragens que tem essa perspectiva mais autoral, enfim, com criadores, né, artistas, enfim, como você quiser chamar. Muito numa perspectiva também de que também esse cinema também faz parte do mercado, né? A inovação de linguagem, tudo isso está ali, né? Isso que o Gustavo falou. Teve lá, alguém fez um piloto do 3% para depois virar uma série. Então, um cinema que é um cinema mais autoral, que é um cinema que busca um pouco mais de inovação, seja de temática, formal, ela entra muito nesse lugar, né? Então, é onde a gente vem focando, e aí depende do gênero, né? A gente trabalha com ficção, com animação, com documentário. Aí, né, por exemplo, na página que você está mostrando, né, tem muitas informações do nosso último longa que a gente produziu, em coprodução com a Colômbia, que é o Alma do Deserto, por exemplo, que é um documentário sobre uma mulher indígena trans que vive numa região isolada do deserto no norte da Colômbia, e que ela entra lá numa jornada de busca pelos familiares dela, numa tentativa de refazer um documento de identidade dela, né? Esse filme a gente fez junto com uma produtora colombiana, é um filme brasileiro, né? Teve técnicos aqui, o filme foi finalizado aqui, e no ano passado ele estreou no Festival de Veneza, enfim, foi bem legal, a gente saiu de lá com um prêmio que é um prêmio importante, que é o Queer Lion, que é o prêmio dado ao melhor filme de temática LGBTQIA+, do festival, então foi bem legal, e esse filme estreou em janeiro aqui nos cinemas, né? Então, é esse tipo de filme que a gente faz, a gente trabalha muito de primeiros diretores, enfim, a gente gosta de filmes com temática social também, mas é muito nesse caminho. E a gente tem essa coisa de fazer coprodução internacional e de buscar mercado internacional, que é uma coisa que faz parte da lógica
de produção do cinema no Brasil, né? Muitas das vezes a gente precisa ir para fora para conseguir reconhecimento aqui dentro, mas também muito numa lógica do marketing mesmo, de como o mercado está estruturado, né? Você precisa procurar, né, os grandes festivais de cinema para poder conseguir projeção para o seu filme e fazer com que ele vá entrando em mercados. Então, com esse foi isso. A gente passou em Veneza, depois disso foi uma porrada de festival, foram mais de 50 festivais, enfim. O filme teve uma carreira muito bonita, continua ainda sendo exibido em outros países. Então, isso é um pouco mais ou menos do tipo de filme que a gente faz. Passar para o Gustavo. Então, a Tijuca Filmes, ela nasce um pouco do meu desejo, né, do meu sócio. Eu sou originalmente roteirista, né, e eu escrevo roteiro, é boa parte do meu trabalho hoje, e escrevi muito roteiro infantil. Detetives do Prédio Azul, Tainá, Os Guardiões da Amazônia, que vai ter o filme agora, vai sair nos cinemas dia 25 de dezembro, o longa-metragem animado da Tainá e tal. Só que eu sempre escrevi para os outros e tal, e aí até trabalhei num projeto da Estúdio Giz também, com o Matheus e tal, dirigindo e também escrevendo alguns roteiros e tal numa série. Mas eu sempre tive a ideia de criar uma produtora, que a Tijuca Filmes fosse uma produtora ligada a conteúdo pop brasileiro, né? A gente tem produzido conteúdos, assim, se você olhar essas primeiras imagens aí, desse primeiro link, de um filme cyberpunk brasileiro. A gente criou um universo transmídia. A gente tem produções de animação, tem produções de quadrinho, tem produções diferentes, mas esse é um projeto. Esse, por exemplo, Universo Gambiarra, quem quiser seguir lá, @Universo Gambiarra, é um projeto cyberpunk carioca que a gente produziu, que tem um média-metragem no YouTube, com baixíssimo orçamento, chamado Gambiarra, o HD de Espadas, que depois a gente lançou alguns quadrinhos, contos, livros de RPG, que a gente está finalizando, obras interativas, e esse é o nosso primeiro longa-metragem desse universo, que é o Gambiarra, o Golga Show, com o Diogo Defante. Eu brinco que a gente teve... E é um projeto, assim, um orçamento muito baixo, mas com muita ambição. A gente tem mais... Eu brinco que a gente tem mais fundo verde que o filme da Marvel, só que filmado em Ramos, aqui no subúrbio do Rio. São 875 shots de efeito especial, e aí um amigo meu falou assim, cara, vocês estão malucos, Jurassic Park tinha 60, então, tipo assim, é um projeto muito ambicioso, né, para o nosso tamanho, então a gente faz projetos assim. O projeto de animação, a gente está fazendo um projeto também com uma pegada parecida com o Irmão de Jorel, a gente está fazendo um piloto também para testar. A gente faz isso também, projetos de piloto e testa online, a gente está concorrendo com um projeto de animação também infantil, mas sempre com uma pegada meio pop e de gênero, assim, como o Universo Gambiarra, como esse quadrinho que você falou lá, a ABL, na verdade, a Academia Brasileira de Lendas, que é Machado Lobisomem de Lendas. Aí tem essa brincadeira que eles se unem e tal, são os autores, todos têm superpoderes, só que eles têm que esconder o lado fantástico deles, porque o Brasil não estava preparado no século XIX para saber que existiam seres sobrenaturais e tal, não sei o que, tem toda uma brincadeira com esse universo meio fantástico, como se fosse um steampunk brasileiro na época do Brasil Império e tal, no fim do Brasil Império, assim, antes da Academia Brasileira de Letras existir essa na história lá, né? Então a gente criou um quadrinho e ganhou de tal desenvolvimento para fazer roteiros e a Bíblia da série e tal, porque é isso, né? O dinheiro para fazer o desenvolvimento para depois tentar produzir a série. Que é a mesma coisa do Gambiarra, que na verdade a gente foi meio que fazendo na garra e na coragem, na cara e na coragem, assim, fazendo vários projetos com recursos próprios. O média-metragem, não sei o quê, e agora a gente começou a receber recursos para fazer o longa-metragem com financiamento público. Nesse caso foi da Rio Filme, conseguiu uma distribuidora, mas também sempre com o mercado. E é isso, assim, essa coisa que a gente falou tanto do poder público e tal. Por exemplo, quantos filmes de ficção científica existem? E aí é um ponto também que a gente levanta, que o público, a gente olha para as bilheterias no Brasil e você não tem muitos filmes estrangeiros de gênero, fantásticos e tal, e o Brasil produz pouco conteúdo assim. E tem um público, inclusive, de direita, que fala assim, o cinema brasileiro não produz nada assim, nananana. E aí vai rejeitando o cinema brasileiro também, inclusive. E aí para a gente é uma lógica, inclusive, de estratégia de mercado, né, poder público, produzir conteúdos de gênero, fantásticos e tal, para, inclusive, expandir um público que, às vezes, inclusive, rejeita o cinema nacional. Porque a gente tem que ter cinema de todos os gêneros, de todos os formatos, de todos
de todas as caras possíveis. Hoje, quem tem feito mais esse tipo de conteúdo, às vezes, são os próprios streamings, porque olham os dados e olham assim, ó, tem o público brasileiro gosta de Dark Fantasy, porque eu olhei os dados. E aí começa a encomendar para produtoras brasileiras, e quase sempre são produtoras muito grandes, porque elas só vão confiar nessas produtoras. E isso é uma questão até da regulação. Assim, quanto mais você abre, mais você regula, mais você abre oportunidade para pequenas produtoras, pequenos criadores poderem participar e criar conteúdo. Só que quando elas encomendam isso para essas grandes produtoras, muitas vezes elas não têm conexão ou vontade, o desejo de criar esses gêneros específicos. Às vezes os criadores não estão ali nesses... Inclusive no eixo Rio-São Paulo, às vezes estão fora disso e criando conteúdo. Você vai ver, hoje a maior bilheteria do cinema nacional do ano não vai ser nenhuma comédia, nenhuma biografia, nenhum filme infantil, nenhum filme religioso, que são os grandes filmes que fazem bilheteria, mas um thriller um thriller de gênero, assim, né? Que é o Agente Secreto. Gustavo, olha, desculpa te interromper, mas eu queria te falar uma coisa. Eu tenho realmente um sonho de ter uma grande produção brasileira num nível Senhor dos Anéis, num nível assim, porque eu sou muito, muito fã, eu sou uma assim, ávida consumidora disso, de ficção, não só de ficção, mas desse cinema mais fantástico, desse cinema de terror, desse cinema, e é isso, assim, eu acho que realmente tem um público brasileiro, assim, que está muito querendo esse tipo de produção, e produção brasileira, por exemplo, o meu cineasta favorito, por exemplo, é o Guilherme Del Toro, né, então eu gosto dessa linha de cinema, assim, então eu tenho realmente um sonho de ter uma produção brasileira desses gêneros de cinema, assim, porque eu acho que tem um espaço aberto, e como você, acho que, né, você aqui e o Matheus estão falando, acho que tem um público consumidor que gosta muito, e aí eu fico pensando o quanto a gente pode dar a nossa cara, a nossa identidade para esta produção, para esse tipo de produção, sabe? E eu acho que essa é uma questão, inclusive, quanto a gente dá essa autoralidade, porque às vezes essas produções no streaming, às vezes, nascem um pouco pasteurizadas, assim. Você tem a delegacia parece, na verdade, não uma delegacia brasileira, parece uma delegacia, uma agência de publicidade da Noruega, entendeu? Você perde um pouco a brasilidade quando você traz a coisa para o gênero, para uma linguagem que seja local. No caso desse que eu falei, desse projeto que a gente estava tocando, que é o Universo Gambiarra e tal, com um cyberpunk bem brasileiro. A gente tem... Então, traz um pouco também a coisa da nossa realidade, até porque a gente traz o cyberpunk, alta tecnologia, baixa qualidade de vida, tem muito a ver com país terceiro mundo, e a gambiarra é a lógica de hackear o sistema de um país terceiro mundo. Então, a gente traz isso. Então, tem surfista de trem, que é uma coisa que existia no Brasil, no Rio de Janeiro, nos anos 90 e tal. Isso é uma mistura de retrofuturismo que a gente traz. Tem fundamentalistas religiosos, cybercrentes, aí tem umas coisas... Tem o tractaneiro, que é o MacGyver do Irajá. A gente cria elementos locais dentro de um universo fantástico e criando, reimaginando, por exemplo, no caso, tem muitos elementos do Rio de Janeiro, né? Reimaginando, inclusive, o mapa da cidade de um jeito fantástico. Inclusive para o garoto que está lá andando no trem, olhar para o Yacht Clube de Ramos, do lado da Avenida Brasil, e imaginar que ali tem o submarino do MacGyver do Irajá. E não só imaginar que só pode ter o Godzilla em Tóquio, só pode ter a nave alienígena. Então, ele poder criar, ele imaginar isso, para a gente é muito importante trazer isso. Olha, também dá para trazer esses elementos fantásticos e tal, porque... E aí tem essa coisa de conquistar esse público, que é um público que, em geral, também acaba rejeitando o cinema brasileiro. O Brasil só faz as mesmas coisas. Que é mentira, a gente já produz muita coisa assim, mas também tem isso. Quem decide, quem abre a torneira do dinheiro, inclusive as distribuidoras, os streams e tal, também escolhem certos tipos de projetos, certos tipos de produção. E aí acaba que, às vezes é produzido até com dinheiro público, mas também não chega no público. Então, também tem essa dosagem de saber quanto tem de produzir mais, de produzir tudo isso e tal, e com o cara brasileiro, assim, também tem que ter não dá para emular para parecer um filme que você está repetindo as falas de um filme americano no Brasil. Fica caricato, fica cômico. Sim.
Total. Não, olha, é isso, assim, claro que a gente usa as referências, né, assim, do que a gente conhece, de Hollywood, né, sei lá, a gente ter, mas eu realmente tenho um sonho da gente ter a nossa própria Marvel, sabe? O nosso próprio DC. Eu realmente tenho esse sonho, eu realmente acho que a gente, para a produção do audiovisual brasileiro, a gente necessita, eu fico realmente pensando o quanto seria ideal a gente ter, porque eu realmente acho que, bom, não precisa falar, profissional para isso a gente tem, público, me parece, né, como vocês estão falando, tem, o que não tem é política pública, ou é grana mesmo, investimento de fato, mas é investimento pesado, assim, uma coisa, né, um avatar brasileiro, sabe, é nesse nível, assim, do que eu estou falando, inclusive para a gente poder criar as nossas próprias narrativas do ponto de vista político até, que isso Sim. Hollywood faz muito bem, né? Então, não sei, é isso. Thalita, deixa eu só fazer um comentário. Desculpa. Não, eu queria só fazer um comentário sobre isso, que assim, para você poder ter uma indústria, né, com muito desenvolvida, você precisa de volume de produção, né? Isso é uma coisa que é muito, isso que você está falando do investimento, né? Você precisa, para você poder ter uma Marvel, enfim, histórias, uma editora com muitas histórias, você precisa de muitas que tentaram ali e deram errado no meio do caminho, até porque você vai testando, né, o público para poder chegar naquilo. E aí uma coisa que é importante, assim, que é sempre importante de dizer, não deixar de falar, é que, inclusive, o próprio Estados Unidos usa muito dinheiro público para poder fomentar essa cultura, né? Os estados, assim, é uma coisa que eu sempre falo, assim, para as pessoas. Assistam Blockbuster e vejam os créditos até o final, porque você vai se surpreender com quanto dinheiro público um filme tem. É uma logo do estado da Califórnia, é um filme que se passa em Atlanta, porque o estado da Geórgia bota dinheiro público, é aquela série da Netflix que tem uma parte que foi filmada na Itália, porque naquela região tem um dinheiro público, ou na Nova Zelândia, e por aí vai. Então, assim, para você poder ter também uma produção grande, né, disso que você está falando, uma superprodução, você precisa de muito volume para você poder ter muita história sendo contada e muita evolução técnica também, né? Perfeito. Eu me lembro, assim, só num exemplo, e aí acho que vocês podem falar melhor, do Polo Cinematográfico de Paulínia. Eu sou do interior de São Paulo, então eu vi um pouco disso. Eu era mais nova, tudo, mas e foi resultado do dinheiro do petróleo de Paulínia, que é isso, tem um PIB gigantesco, a cidade, porque lá tem a refinaria, né? E Paulínia hoje virou um grande elefante branco lá, mas Paulínia teve este momento de um polo cinematográfico brasileiro com muita grana da Petrobras, assim, né? Então, só para ficar num exemplo, porque também isso se perdeu, acho que isso vai muito, Matheus, no que você disse, né? Você tem um grande projeto, passou o governo, vai embora junto. Então, também não é nada robusto, nada perene, nada que permaneça, né? Porque vira política de governo, não política de Estado, sabe? Bom, mas são sonhos mesmo, assim, que eu fico idealizando, sabe? Só para complementar isso, assim, eu acho que isso que o Matheus falou, e tem dinheiro público do Canadá, tem o dinheiro público da Itália, não sei o quê, mas a lógica de política pública, inclusive por uma agência, o MPNA, que coordena, inclusive, os estúdios e pensa a política pública dos estúdios, a lógica está sempre em manter as propriedades intelectuais nos Estados Unidos. Eles filmam na Itália, às vezes usam recurso público da Itália ou do Canadá, mas a lógica é manter essas propriedades intelectuais, porque quem está explorando essas propriedades intelectuais são essas empresas americanas, essas majors americanas. Então, tem uma política pública em que a propriedade intelectual continue em empresas brasileiras, em produções nacionais, é importantíssimo para a gente construir uma indústria de fato, porque aí você pode rentabilizar na cauda longa projetos, você pode fazer derivados, você pode criar realmente uma indústria. Então, se você pensa numa indústria só de serviço de audiovisual, você tá entregando, na verdade, a maior propriedade para lá. E aí, se você quer ver a Marvel, a DC e tal, eu vou convidar você e para a audiência também seguir a gente, o Universo Gambiarra, aproveitar fazendo propaganda aqui. Claro, de novo. Tá até aberto aqui o link. Uhum. E aí, só uma coisa que você falou lá no início, que você falou do cinema de rua, da Praça Sans Penha, você falou, não sabia nem que tinha. A Praça Sans Penha tinha mais cinema do que a Cinelândia, algumas décadas atrás. São 14 cinemas de rua lá. E aí, a gente está numa disputa até de reativar as salas de cinema lá da Praça Sans Penha e tal. Importante. Vai ter até um evento amanhã, né? Eu estava dando uma olhada aqui.
Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, para a gente fechar mesmo aqui, que já nosso horário já foi embora. Que a gente aqui, amanhã vai acontecer esse evento lá na Sanspen, é isso? Não, Não é aí vai Sanspenha, ser... não, é no Parque do Grajaú, desculpa. Esse é no parque, é uma edição extra, vai ser no Parque do Grajaú. Aí vai passar algumas produções da Tchuca Filmes, o média-metragem do Gambiarra, o piloto dessa série, que na verdade a gente só tem um piloto, que é o Mente do Didi, né? A ideia é levantar, a gente não lançou oficialmente, então quem quiser ver antes a gente lançar online essa série e tal, que é com esse influenciador, o Didi Braguinha, ele é um personagem que tem a mente que vive fora dele, é uma pilha errada, e tem essa websérie que é Super Writers Room, são 3 super roteiristas canastrões que fazem trabalhos toscos e são clientes malucos, tem uma pegada meio Space Ghost costa a costa. O único que não é animação é o Gambiarra, e vai passar esse mini documentário também da Folha de Reis da Formiga. E a gente vai fazer um grande evento na Praça Espenha, provavelmente dia 7 de dezembro. Aí segue o Faz na Praça, que é esse coletivo que a gente está fazendo projeto junto com a Tchuca Filmes, então está tendo esses projetos. Assim, a gente está passando filmes brasileiros que não passaram na Tijuca porque não tem sala de cinema de rua mais e sala de cinema de arte, o que acaba excluindo um pouco o bairro do circuito cultural. Por exemplo, quando o Festival do Rio não passa na Tijuca, que é um bairro com 250 mil moradores e tal, e na verdade é Grande Tijuca, né, como toda, e não tem nenhuma sala de rua, apesar de ser o lugar que teve mais cinema de rua ali na Praça Espenha. Então tem uma coisa assim, inclusive a gente tem feito pressão para reativar os cinemas de rua lá. Aí é um outro braço meu, que é um braço mais dessa militância da ocupação da rua, dos cinemas de rua, que cria, inclusive, toda uma outra experiência. Porque aí isso é um outro braço, assim, inclusive, da política pública. Quando a gente só fomenta a sala de cinema em shopping, você cria também um certo tipo de uso do cinema, um certo tipo de público. Você aumentar a diversidade de salas de cinema, espaços de cinema, inclusive aí afetam várias outras questões, inclusive do uso da cidade, de segurança pública, de todas as outras questões assim também, né? E de entendimento de como da relação da cultura com o ambiente urbano e tudo mais, né? Muito bom. Olha, muito assunto, viu? Tem mais coisa que eu queria perguntar, falar com vocês, porque, enfim, esse é um tema. Falar de cinema, de produção audiovisual, dá para a gente ir para muitos caminhos, assim, para se pensar e sonhar também, né? Mas, enfim, a gente já está com o nosso horário mais do que estourado, vocês também aqui já dispuseram bastante tempo conosco. Eu quero agradecê-los, assim, por vir aqui, se disponibilizarem a explicar para a gente um pouco sobre essa questão do PL dos streamings, né? Que enfim, está tudo muito ainda nebuloso e tal. E também, né, falar um pouco do trabalho de vocês, dizer que o Cultura Brasileira, o Farol Brasil, assim, agradece muito para vocês, inclusive, voltarem aqui. Como eu disse, né, tem muito assunto que a gente pode retomar. E é isso. Obrigada mais uma vez por virem aqui e desejo aí que a gente possa voltar a se falar muito brevemente. Obrigado, Thalita. Foi um prazer. Obrigado, Thalita. Prazer. Até a próxima. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.